Senhores vereadores, gostaria de convidá-los para a nossa comissão mista. Nossa reunião está iniciando. Gostaria da presença dos senhores vereadores. Cada um fizesse aí a digitação da sua presença. Gostaria de convidar o vereador Bruno para que fizesse a leitura do projeto de lei 1687. Projeto de Lei 1687, ementa, altera e revoga dispositivos da Lei Complementar número 1114, 19 de maio de 2017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Renovar Blumenau 2017. Só para colocar a alteração que teve aqui no artigo 2º, coloca no inciso 1º, vou ler aqui o parágrafo 1º aqui. São abrangidos pelo programa os débitos decorrentes de tributos municipais, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em execução fiscal ou a executar, com exigibilidade suspensa ou não, sejam os decorrentes de obrigação própria, sejam resultantes de responsabilidade tributária, cujo fato gerador tenha ocorrido até, inciso 1º, 30 de abril de 2017, tratando-se do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, ou inciso 2º, 31 de dezembro de 2016, para os demais tributos municipais. Tivemos uma alteração ainda no artigo 6º, parágrafo único, que diz: além do disposto no caput, a opção implica na manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal. Tivemos parecer favorável tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto também na Comissão de Finanças. Em discussão, em votação. Isso. Estou com a minha cabeça, frente parlamentar na minha cabeça, é pauta regimental, né? Sim. Em votação, senhores vereadores. Projeto Renovar. Só para o senhor entender que a ISS até dia 30 deste ano, dia 30 de abril. Sim. O senhor pode encaminhar a ordem do dia? Já foi pedido urgentíssimo, né? A ordem do dia da reunião ordinária. Votação encerrada. Com a votação do Zeca Bombeiro, sim. Aprovado e a ordem do dia da nossa sessão ordinária. Projeto de Lei 1688. Projeto de Lei Complementar 1688. Ementa, autoriza a concessão do reajuste remuneratório aos servidores públicos do município, das suas autarquias e fundações públicas e atualiza o valor do Vale Alimentação. Primeira emenda, que é para os fundos, aqui também para a Câmara. É a última. Tivemos uma emenda número 1 a esse projeto de lei complementar, emenda aditiva. Renumera a redação do parágrafo único como parágrafo 1º e acrescenta parágrafo 2º ao artigo 1º com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O reajuste remuneratório de que trata este artigo é extensivo aos servidores públicos da Câmara Municipal de Blumenau. Nós tivemos o parecer favorável tanto da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, quanto da Comissão de Finanças. Em discussão, em votação. A emenda. Inflação? Sim. INPC. Vamos passar os dois agora. Com 9, com os 3 e pouco, vamos passar para 10 agora. Os dois algarismos, estou dizendo. Professor, isso também aprova a ordem do dia da reunião ordinária. Votação encerrada. Aprovado a emenda incluída ao projeto. Agora o projeto. Em discussão e votação.
Votação encerrada. Aprovada e a ordem do dia da nossa sessão ainda no dia de hoje. Obrigado, senhores vereadores. Está encerrada a comissão mista. Gostaria de convidar o vereador Marcos da Rosa para continuar nossa programação. Obrigado. Vai entrar primeiro ali o requerimento, né? Primeiro votar o requerimento e já passamos para... Tem uma emenda, né? Declaro reaberta a sessão ordinária. Eu passo a palavra nesse momento, pela ordem, ao vereador Silvio Zimmermann, líder do governo, para fazer o devido encaminhamento. Pela ordem, senhor presidente, só apresento um requerimento para pedir a inclusão na ordem do dia da presente reunião dos projetos de lei complementar número 1687 e 1688. Recebo e já consulto o plenário para a inclusão na ordem do dia do requerimento 674. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Em votação, o requerimento. Está cadastrando. Adriano, mês de agosto é mês do cachorro louco. Vamos dar uma moção. O Adriano? Em votação, senhores. É o requerimento para... Isso. Requerimento aprovado e a diretoria legislativa e projeto na ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 1687, de autoria do Executivo, que altera e revoga dispositivos da lei complementar 1114, de 19 de maio de 2017, que institui o programa de recuperação fiscal Renovar Blumenau 2017. Em discussão, em votação. Ok. Aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei complementar 1688. Senhores, a emenda número 1 ao projeto de lei 1688, uma emenda aditiva de minha autoria, pro forma, na verdade. Emenda aditiva renumera a redação do parágrafo único como parágrafo 1º e acrescenta parágrafo 2º ao artigo 1º com a seguinte redação: o reajuste remuneratório de que trata este artigo é extensível aos servidores públicos da Câmara Municipal de Blumenau. Em votação.
Emenda aprovada e incorporada ao projeto. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 1688, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de reajuste remuneratório aos servidores públicos do município, das suas autarquias e fundações públicas, e atualiza o valor do Vale Refeição, do Vale Alimentação. Em discussão, em votação. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Vereador Adriano Pereira deseja justificar o voto. Vereadores, quero aqui justificar meu voto favorável. A questão do reajuste aos servidores, obviamente que está aquém daquilo que havia e estava sendo reivindicado pelos servidores públicos, vereador Gilson, e em contato com o sindicato da categoria, que representa os servidores públicos municipais, isso foi deixado bem claro. A mesa de negociação, segundo eles, continua aberta, vereador Silvio, com o governo. Também lamentamos a questão do Vale Refeição, que era para se chegar pelo menos em R$20, não chegou, não foi possível, R$20, ficou abaixo também essa questão, entre outras questões aí que também ainda não foram atendidas. E a gente sempre recorda que a questão da valorização dos servidores é tema de promessas de campanha, daqueles que querem administrar o município e sempre se colocam ao lado dos servidores em épocas de campanha, prometendo a devida valorização. Entendemos que existem as questões econômicas, os problemas vereadorienses, toda essa situação, mas neste momento também não podemos manter o mínimo aqui, deixar de votar o mínimo, que é a questão básica que estamos aprovando neste momento. Mas esperamos que possamos avançar e, quem sabe, né, com uma luz no final do túnel que estamos aguardando na questão nacional, porque dependemos também de novos horizontes, de um novo sol brilhando também lá em Brasília, para refletir novos sols aqui também, no nosso município, na questão da economia também, que a gente entende que da forma que está lá, o reflexo acaba também afetando aqui o nosso município, e aí afeta também, de qualquer forma, os nossos servidores municipais. Meu voto favorável, obviamente, em prol dos servidores públicos, mas tem muito que avançar e espero que a mesa de negociação continue sempre aberta e que possamos realmente cumprir com os acordos e as promessas feitas em campanha aos servidores. Em única discussão e votação, o vereador líder do governo, Silvio Zimmermann, também deseja justificar seu voto. Senhor presidente, dada a manifestação do vereador Adriano, venho aqui cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, também agradecer a todos os vereadores que votaram a favor dessa concessão de reajuste do INPC aos servidores, assim como também o aumento do Vale Alimentação. Certamente todos entendem o momento econômico que o país atravessa e muitas cidades não conseguiram nem repor as perdas e alguns estados não conseguem pagar o salário. O esforço do Executivo Municipal, do Governo Municipal, é em repor o INPC e conseguir também aumentar o Vale Alimentação. Votamos de forma favorável, com tranquilidade, com justiça e com sensação de dever cumprido. A mesa de negociação com o governo, reconhecido pelo próprio sindicato, nunca esteve tão aberta, tão constante e tão fácil de discutir todas as situações levadas pelo sindicato. Então, renovo aqui o meu agradecimento, na qualidade de líder de governo, a todos os vereadores que entenderam essa situação. Muito obrigado. Em única discussão e votação, a sessão do plenário à Câmara Mirim para a realização de atividade de formação para os vereadores mirins com o tema Noções de Projeto de Lei.
no dia 14 de junho, das 8 às 12 horas. Em votação. Vereador Adriano Pereira, seu voto. Aprovado. Comunique-se à Câmara Mirim. Em segunda discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 1682. O que ela fala aqui? É emenda aditiva que acrescenta as alíneas J e K no artigo 3º, constante no artigo 2º do PLC, com as seguintes redações: Uniblan, União Luminense das Associações de Moradores, Associação de Moradores do Distrito da Vila Itopava. A emenda é do vereador Adriano. Em votação. Eu voto não. Voto. Votação encerrada, emenda rejeitada e ao arquivo. Como é que é? Justificativo de voto. Vereador Adriano com justificativo de voto. Justificar o meu voto favorável, agradecer os poucos, quase nenhum, os vereadores que votaram favoráveis à minha emenda, o que lamento, mas lamento aqui em nome da Uniblan, União Bluminense da Associação de Moradores e das associações de moradores da região das Itopavas, da Vila Itopava, que não vejo por que não poderiam fazer parte de um conselho, já que é o Conselho de Desenvolvimento do Distrito da Vila Itopava, é um conselho daquela região, o porquê que as associações de moradores daquela região, exemplo da Associação de Moradores da Saxônia e tantas outras que eu poderia citar, não poderiam fazer parte de um conselho, né, de um conselho que tem relação direta, envolvimento direto, que é daquela região, e se exclui aí as associações de moradores através daquela que representa as associações de moradores e que, obviamente, iria indicar a participação, né, com o espaço dentro deste conselho, a representação daquela região, as associações de moradores daquela região, para que pudessem participar também. Só lamento coisas que a gente não entende, não compreende, e que nessa legislatura tem sido, de forma constante, tem ocorrido isso, né, de forma constante tem ocorrido isso nesta casa, e a gente tem lamentado, o que a gente não via na legislatura anterior e que se denota de forma absurda acontecer dessa forma. Eu não sei realmente o que acontece nessas votações que vossas excelências agem dessa forma. Só lamento, fica aqui a nossa indignação aqui em nome das associações de moradores, das lideranças comunitárias daquela região, ligadas às associações, e da Uniblan, entidade tão importante no município da nossa cidade, que se deixa de fora deste conselho. Justificativo de voto. Vereador Yedes Mantal. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho orgulho para falar do CONDEV. Eu tenho orgulho de falar do CONDEV porque nós trouxemos este conselho lá da cidade de Joinville, mais precisamente a Piraberaba, quando há 18 anos atrás, no tempo do prefeito Décio Lima, nós conseguimos introduzir, e vereador Adriano, eu participo, se eu não puder estar, a minha assessoria participa de todos os momentos. Em nenhum momento esta questão se levantou em reuniões que nós temos mensalmente. Só quero justificar que o meu não,
Até porque a Saxônia está representado já porque, só para entender os senhores, a Itopabarega, a sua extensão toda, tem Itopabarega Alta, tem Itopabarega Central, tem 3 de Maio Alto, tem 3 de Maio Baixo. Então, não há necessidade mais que tenha a associação, porque já todas as regiões estão representadas. E quem define que vai participar ou não, é o projeto que vem do Executivo, porque então tem que entrar mais secretarias também. Nós temos uma dificuldade hoje, que as secretarias às vezes não podem estar presentes, e nós temos o mesmo número de secretarias para com o número de pessoas que lá participam. Eu quero dizer que as associações, todas elas já estão representadas. Sarmento, tanto Itopabarega, Braço do Sul, então toda a região da Vila Itopava, existe alguém representando. Aliás, diga-se passagem, tem um diferencial, tem o titular e também tem o suplente. Então todas elas já estão representadas, não haverá necessidade, e sempre o prefeito puder estar, ela estará também presente nesse encontro que acontece ou mensalmente ou a cada 2 meses. Obrigado, presidente. Ok. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 1682, de autoria do Executivo, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar 288, de 13 de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Distrito da Vila Itopava, que é o CONDEV, e o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Distrito da Vila Itopava, que é o FUNDEV. Em discussão? Em votação. Distrito da Vila Itopava. Obrigado, presidente. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Ouço pela ordem vereador Zeca Bombeiro, nosso primeiro secretário. Líder do governo, eu quero convidar todos os vereadores, que a Dani, assessor do prefeito, acabou de me passar, que amanhã, às 9 horas, tem uma caminhada, certo? No CI Paulo Zimmermann, é isso, né, Jens? Perfeito? Maio Amarelo, a caminhada é no CI Paulo Zimmermann, lá na Coab. Todos os vereadores estão convidados. Estou fazendo convite aqui pelo líder do governo, já que não foi feito. Todos os vereadores estão convidados a participarem dessa caminhada lá na Coab, lá na creche, certo? Lá na creche Paulo Zimmermann, às 9 horas da manhã. Muito bem, registre-se. Ouço também pela ordem vereador Silvio Zimmermann. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de agradecer aqui a gentileza do vereador Zeca Bombeiro em se antecipar ao convite. Agradeço de forma formal aqui a sua gentileza e compreensão. E também comunico aos vereadores que no próximo dia 6/6, terça-feira, às 11 horas, se reunirá pela primeira vez a Comissão Especial de Revogação de Leis dessa Casa. Muito bem, registre-se. Ouço pela ordem vereador Caminha, Alexandre Caminha. Senhor presidente, pela ordem, também comunico dia 6/6 às 10 horas, a nossa reunião da comissão temporária que trata sobre a telefonia. Muito bem, registre-se. Ouço pela ordem vereador Adriano Pereira. Apresentar pela ordem o projeto de lei que acrescenta dispositivo ao artigo 41 da Lei 751 de março de 2010, aquela que eu falei durante a minha fala de hoje, de construções públicas em locais atingidos por enchentes em Blumenau. Muito bem, a CCJ. Eu consulto o plenário nesse momento para a retirada da ordem do dia do projeto de lei de autoria do vereador Jovino Cardoso, visto que ele não está em plenário, projeto 7.381, e também os requerimentos de autoria do vereador Jovino, que são os 646,
656 e 664. De acordo, senhores? Ok. Retirados da ordem do dia. Consulto os senhores vereadores para a votação englobada dos requerimentos constantes na ordem do dia, com exceção do requerimento 659, 663, 645, perdão, e 673. Ok? Em votação englobada os requerimentos. Requerimentos aprovados e a diretoria legislativa para providências. De autoria do vereador Adriano Pereira, o primeiro requerimento para discussão na tarde de hoje, na noite de hoje, né? 656 é o número. Providências ao Executivo Municipal para que, na forma e no prazo legal, com base na legislação aplicável, responda ao seguinte pedido de informação. Em março de 2017, foi anunciado um repasse em forma de apoio ao Beck Blumenau Esporte Clube, pelo Parque Vila Germânica, provenientes dos lucros da Oktoberfest, no valor de R$10.000. Por que ainda não foi repassado? Pergunta o vereador Adriano Pereira, o qual vai fazer nesse momento. Alguém quer discutir além dele? Vereador Silvio Zimmermann, líder do governo, por gentileza. Alguém pediu. Para votação, não necessariamente para discussão. Sim, ok, mas outro vereador pediu. Então vamos lá. Vereador Silvio Zimmermann. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, eu que pedi que fosse votado de forma separada, até para esclarecer esta situação. Eu já fui consultar, porque também fui perguntado acerca dessa situação, e o que me foi respondido, vereador Adriano, e o senhor vai entender meu posicionamento, é que há um imbróglio jurídico, que o CNPJ do BEC pertence a uma massa falida, e o atual BEC não é o sucessor do antigo BEC. Então há um imbróglio jurídico, e eu vou convidar a toda a base que vote de forma favorável, para que isso fique muito bem claro, muito bem explicado, para que nós, vereadores, não tenhamos que explicar a todo tempo isso. Eu acho louvável do município que apoie, mas também quero esclarecimento. Então, eu convido a toda a base a votar de forma favorável ao requerimento do vereador Adriano, para que isso fique de forma muito clara, esclarecida a todos. Muito obrigado. Vereador Ito. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que nos acompanha no meio de comunicação, líder do governo, o senhor solicitou que fosse discutido em separado, até o vereador Adriano nem iria discutir, mas só para passar uma informação mais precisa da real situação. Eu estive semana passada em reunião com o Ricardo Stodic para verificar a situação, o porquê do repasse, o que estava acontecendo. Realmente tinha um imbróglio devido a um advogado da nossa cidade que lá atrás ajudou a botar o BEC antigo nessa situação, que questionou esse repasse. Ricardo Stodic solicitou a consulta ao jurídico da possibilidade. Mas veja bem, esse advogado que questionou o CNPJ do BEC antigo da massa falida, nada a ver com esse novo CNPJ. Foi esse o retorno que o Ricardo me passou. Mesmo assim, o Ricardo encaminhou uma consulta. Nessa semana agora, segunda-feira, eu conversei com o presidente do BEC e, através do Ricardo, nós solicitamos uma segunda possibilidade. Se, de repente, tiver empecilho no repasse para o Blumenau Esporte Clube, que seja repassado para a Associação Amigos do BEC. É uma associação de utilidade pública que está em dia também com as suas obrigações, tem estatuto, tem tudo, está legal.
Então o Ricardo, essa semana, na segunda-feira, recebeu esse documento e está analisando para que na semana, talvez até sexta ou semana que vem, possa dar uma resposta concreta desse repasse. Mas é esse o fator. CNPJ da massa falida que esse advogado questionou, não tem nada a ver com esse atual CNPJ. Tá? Esse está em dia, não deve nada na federação, está tudo em dia na federação. Tá? Esse seria o parecer concreto dessa situação. Também vou pedir o voto favorável aos vereadores, mesmo sabendo já da situação, para que a gente não tenha um voto negativo para na frente ter questionamentos da própria torcida. Vereador Caminha, em discussão. Senhor presidente e mais vereadores, eu vou ser muito breve, vou utilizar até os 37 minutos do vereadorito. Eu só tinha um questionamento a fazer, CNPJs diferentes, né? E o que eu não consigo conceber é como hoje o Blumenau Esporte Clube ele está participando do próprio campeonato, né, catarinense. Se ele tivesse algum problema com o CNPJ, se tivesse algum imbróglio jurídico, nós sabemos qual é o imbróglio jurídico que envolve o BEC já de muitos anos. Mas se ele não tivesse hoje devidamente regularizado, não estaria participando do campeonato catarinense. Então, por isso, aí vem, mais uma vez, o pedido, óbvio, que a casa, acredito que vai dar o devido encaminhamento, mas eu acho que era importante também frisar esse ponto, e que me deixa bastante preocupado. Se o Blumenau Esporte Clube hoje participa do campeonato, com o devido CNPJ, qual o motivo, né, desse encaminhamento por parte do outro CNPJ? Ele teria direito de requerer isso ou não? Enfim, eu voto favorável. É isso, presidente. Vereador Adriano Pereira, também em discussão. Senhores vereadores, que bom que o líder do governo pediu a separação do meu requerimento para discussão e houve aqui os esclarecimentos importantes também por parte do vereador Ito, que também acompanha de perto a vida do Blumenau Esporte Clube, e os esclarecimentos dados aqui só vieram à tona, senhores vereadores, para começar devido a essa discussão inicial que se dá através desse requerimento que pede informações. Esse é o papel do requerimento. É uma função regimental, legal, que nós, vereadores, temos o direito de fazer aqui nesta casa, nesta tribuna, e que muitas vezes somos cerceados de fazer por falta de entendimento dos colegas nesta casa. Este requerimento nada mais quer do que uma resposta oficial para que a gente possa dar para aqueles que vieram nos questionar sobre isso, até porque as demais entidades, times, enfim, outros que também haviam sido elencados para recebimento desse apoio financeiro, já receberam, inclusive valores até bem maiores, 50 mil, 60 mil, 20 mil, 30 mil, e o BEC o que menos foi destinado, 10 mil apenas. Nós estamos tratando aqui 10 mil reais apenas. E queremos, então, vereador Bruno, essa resposta, e espero que os encaminhamentos sejam dados, foi muito bem colocado pelo vereador Caminha, né? O BEC está aí na ativa, está aí representando a nossa cidade, está aí se não é um CNPJ é outro, mas está aí com uma situação ou duas até através da associação deles legalizada, devidamente legalizada, né, vereador Ito? Então, nada mais justo que seja feito esse repasse, a exemplo que foram feitos para os demais também. Nós temos que, né, reconhecer que, infelizmente, demorou a solução, está demorando a solução para esse problema, porque os outros já foram beneficiados e este time ainda não. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado e a diretoria legislativa para providências. Por favor, vereador. Passo a palavra ao vice-presidente vereador Almir Vieira. Requerimento número 663. O vereador que subscreve requer à mesa diretora desta casa que, após ouvido o plenário, encaminhe o pedido de providências ao Executivo Municipal para que, na forma e dentro do prazo legal, com base em legislação aplicável, responda ao seguinte pedido de informação. Quantos cargos comissionados estão lotados na Defesa Civil? Secretaria de Defesa do Cidadão.
Quantos cargos gratificados existem nessa secretaria? E qual a justificativa para cada cargo, para cada gratificação? Existe algum cargo de agente administrativo que recebe gratificações referente a outra função que não seja de sua área específica? O que está sendo feito para enxugar a máquina pública nesse setor, valorizando os técnicos e concursados e primando pela competência e profissionalismo? Em discussão? Em votação. Eu sugiro e solicito que suspenda a votação. É que os vereadores precisam fazer um gesto para que a gente veja. Ok. O vereador Adriano deseja discutir. Peço desculpas, estava acenando lá com a mão para cima. Ok. Fique à vontade, vereador. Obrigado, presidente, pela compreensão. Alguns vereadores já iniciaram a votação, infelizmente, mas alguns até me questionaram, isso tudo não está no portal Transparência? Infelizmente não está. Não está todas as perguntas que eu estou fazendo aqui. Não está todas as perguntas que funcionários de carreira há muitos anos da Defesa Civil, técnicos há muitos anos da Defesa Civil também vieram nos perguntar e nos pedir para que buscássemos também saber esta informação. Vieram procurar também este vereador para que buscasse essas informações, porque eles também não estão conseguindo. Então, em respeito a estes servidores de carreira, a estes técnicos, a estes profissionais, tá? É que nós estamos aqui pedindo. Eu acho que se não tem problema algum, senhores vereadores, líder do governo, vocês vão provar na votação. Acho que os questionamentos são simples, né? Eu não tenho como ir lá no portal Transparência, vereador Marcelo, e saber se tem algum agente administrativo ali que está recebendo a gratificação ou não, que não confere com a sua área específica de atuação. Isso não vai estar lá nítido, né, no portal Transparência. Também eu não tenho a resposta do que está sendo feito pela administração pública para enxugar a máquina neste setor e quais os planos, vereador Bruno, quais os planos que estão sendo feitos, elaborados, vereador Alba, para valorizar os técnicos e os concursados, primando pela competência e o profissionalismo desses técnicos que realmente vestem a camisa da Defesa Civil dentro daquele espaço, dentro daquele departamento tão importante, com certeza tão importante e valioso dentro da nossa administração municipal. E, enfim, tem aqui, todas as perguntas são perguntas, ao meu ver, simples e que não vejo porquê de vossas excelências negarem. Para quem prega transparência, um governo que prega transparência, nós vereadores que também, muitos aqui falam que defendem a transparência, não vejo por que não responder a algo que fala de transparência. Vamos ser transparentes, gente. Só isso. Mantal deseja discutir, Mantal? Não, então, em votação, requerimento. Okay. Lembrando que após esta votação, o vereador Mantal está dispensado, inclusive foi convidado para uma reunião importante e já está quase atrasado, né, vereador? O senhor está liberado. Requerimento aprovado e a diretoria legislativa para providências. Vereador Ito vai discutir 2 requerimentos englobados. Vereador Zeca, o senhor pode fazer leitura? Nosso primeiro secretário, por gentileza. O vereador Becker também já havia solicitado a sua liberação do plenário. Está liberado, vereador, pela mesa. Requerimento número 645, do vereador Ailton de Souza Ito. Providências ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para que, na forma de lei e no prazo legal, com base na legislação aplicável, providencie urgentemente a retirada do lixo acumulado ao lado esquerdo da BR-470, na região
compreendida entre o comércio Jardim das Saudades e a empresa Dudalina. Também que seja fixado no local placa de proibido jogar lixo. Justifica. Lixo acumulado na entrada de Blumenau cria péssima imagem ao nosso município, como também causa mau cheiro e proliferação de diversos animais, possibilitando danos ao meio ambiente. Requerimento 673, do vereador Ailton de Souza Wito. Providências à empresa Soberana Serviços e Construções Limitada, para que, na forma de lei e no prazo legal, com base na legislação aplicável, informe se as obras do contrato número 209 de 2015, firmada com a Prefeitura Municipal de Blumenau, que tem como objetivo a implantação de ciclofaixa na rua Gustavo Zimmermann, bairro Itopava Central, já estão concluídas. Em caso afirmativo, solicito que a referida empresa verifique a situação das bocas de lobos onde ocorreram as obras. Justificativa. Após a implantação das ciclofaixas prevista no contrato, estão ocorrendo frequentemente alagamentos nas laterais da via, em razão da ausência de vazão de água das chuvas. Em discussão, vereador Adriano Pereira, por favor. Vereador Ito, quero lhe cumprimentar pelos os dois requerimentos. Inicialmente, esse que trata ali da questão da 470, as laterais ali, aquela região próxima ao cemitério Jardim da Saudade, é realmente uma vergonha. Agora, também é bom dizer que é uma vergonha para o cidadão, se é que dá para chamar de cidadão, o cara que faz aquilo. O cara que faz aquilo, e não é só lá, infelizmente, são muitos locais da nossa cidade que esses elementos, vereador Bruno, emporcalham a nossa cidade. É em Ribeirões, é em Grotas, é em Riachos, é próximo à tubulação, ali naquela situação que Vossa Excelência está tratando, que agora, que de qualquer forma tem que ser resolvido, não dá para deixar naquele estado, né, justamente ali onde também acaba, querendo ou não, refletindo na imagem da nossa cidade, infelizmente, e que precisa, talvez ajude, sim, essa placa de sinalização ali, e aproveito para falar sobre isso. Quando Vossa Excelência cita aí essa questão de uma placa, alguma coisa nesse sentido, em administrações passadas, anteriores, e em outras gestões, sempre tínhamos à disposição, vereador Zeca Bombeiro, essas placas, proibido jogar lixo e tal, essas placas que eram solicitadas por associações de moradores, que eram solicitadas através de indicações também por nós, vereadores, e agora parece que estão em falta, não estão mais fazendo, não está mais disponível essas placas aí. A gente gostaria que se pensasse aí nessa questão, vereador Silvio Zimmermann, para que tivesse essas placas aí à disposição para colocar nesses locais, para ajudar um pouco a conscientizar. Eu sei que às vezes nem a placa vai resolver, mas seria interessante, né, ter à disposição. E com relação às obras das ciclovias, ciclofaixas, aquelas obras que estão não só na margem esquerda, mas está vergonhoso também na Frederico Ienze, na Jacob Nash, está uma vergonha essas obras ali, do jeito que está andando. Imagina agora com esse tempo, obviamente só piorou a situação. Essas obras precisam, para começar, serem concluídas, que estão mal acabadas, não foram concluídas, precisam ser concluídas. Quero ver também qual é o encaminhamento que vai ser dado pelo Poder Público, pela Secretaria de Obras, com relação àquele espaço, vereador Ito, que agora fica entre as calçadas novas que ficou e o asfalto, porque agora foi feitas as calçadas e está ficando um espaço, né, ali de mato, de terra, enfim, está ficando um espaço entre a via, a parte pavimentada e as calçadas novas. Vai ser preenchido com asfalto isso? Vai ser ligado agora, bonitinho, tudo certinho, acertado com a pavimentação asfáltica, essas laterais ali, ou vai ficar agora uma calçada bonita e entre a calçada e a pavimentação, aquela buraqueira, aquela vergonheira. Então a gente quer saber também como é que vai ser dado esse encaminhamento. Mas precisamos que seja cobrado da empresa agilidade na conclusão dessas obras e também há a preocupação nesse requerimento, bem colocado, vereador Ito, também com relação às tubulações, as bocas de lobo, as tubulações, toda essa questão aí, porque também várias situações ali estão comprometidas, e aí, novamente, em dias de chuva, em tempos como esse, prejudicada novamente a comunidade, alagamentos, enfim, tubulações que acabam entupindo, todas essas situações. Então, parabéns pelas duas iniciativas, vereador, espero que sejam tomadas providências. Em discussão? Em discussão? Vereador Ito.
Senhor presidente, demais vereadores, esses dois requerimentos que apresentei na tarde de hoje, um deles já estava na pauta de terça-feira, nobres vereadores, acabou vindo para hoje, que o nobre vereador Adriano tinha uns 12 requerimentos na terça-feira, acabou atrapalhando a pauta. Mas assim, ó, eu gostaria que o Ari mostrasse a primeira imagem do que eu estou discutindo. Ari, por gentileza, o requerimento, isso. Esse lixo, gente, paga ainda saudades próximas da Dudalina. Cada dia que passa ele vem crescendo. DENIT, DEINFRA, ali é o DENIT. Um mês, quase mais de um mês, aprovamos um requerimento aqui nessa casa, solicitando informações da demora do DENIT e do DEINFRA e de dar o retorno para a gente. Regional, DENIT, DEINFRA, alguém tem que dar uma solução. Tá? Eu sei que ali não é obrigação do município, é uma rodovia, mas cada dia que passa vem crescendo esse lixo nessa localidade, e não só nessa via. Toda a rodovia, se você pesquisar daqui da Gaspar, tem muito lixo jogado. Concordo plenamente com o vereador Adriano quando ele fala da população. Temos que já achar um meio de punir. Tem uma plaquinha no município ali, de repente, se o DENIT não colocar a placa, o município venha colocar essa placa onde tem a lei para denúncia. Temos que, de uma vez toda, coibir. A imagem de Blumenau, para quem está entrando em Blumenau, ver esse monte de lixo ali, que está crescendo, tá, gente? Está crescendo. Por quê? Quando a população perceber que ali pode jogar, vai vir muito mais gente jogar. E, teoricamente, daqui a uma semana vai ter muito mais sofá ali jogado, geladeira velha. Então, tomar providência o mais rápido possível. Acho que a regional tem que começar a se coçar nesse sentido de fazer essas cobranças também. Tá? Eu cobrei, através do requerimento também da regional, sobre a vila perto daquela galinha da Kazuki lá, aquele buraco que tem lá, não houve resposta ainda, não deram a mínima. Então, eu peço encarecidamente que o DENIT dê um retorno o mais breve possível. Vou encaminhar a cópia desse requerimento do meu gabinete para o DENIT, mesmo que a Câmara venha fazer o papel dela nesse questionamento, porque eu acho absurdo essa demora. É simples e fácil, gente. Pô, um caminhão buscar, recolher e botar em algum local, é obrigação do governo do Estado, do governo federal, ele tem que cumprir com a sua obrigação com os impostos que leva dessa cidade. O segundo requerimento, Ari, por gentileza, queria que mostrasse a imagem. A imagem da Gustavo Zimmermann, empresa soberana que fez a obra, nova líder do governo. O prazo de conclusão dela foi agora mês de maio. Olha a situação que fica ao lado da via. Ao lado da via. Gustavo Zimmermann, toda a via onde tem embaixadas, não sei se a empresa de repente tampou as bocas de lobos, o que aconteceu, tá? Mas toda a via fica alagada. Tá? Em contato com o engenheiro Leite, ele disse, Ito, realmente já solicitei a fiscalização da empresa que ela fosse no local ver o que fizeram. Tá? Todavia, no acesso das ciclofaixas ali tem esse problema. Tá? Na chuva, para a água não tem vazão. Não sei se essa empresa, de repente, ela terceirizou com outra empresa, fez uma boca de lobo acima ou abaixo da vazão d'água, só sei que a água para na via. Quando o município fizer a parte que mais uma foto ali, quando cabe o município vir fazer a ciclofaixa, que deve fazer daqui a alguns dias, quando der um tempo seco, com certeza, está no projeto que deve ser feito, vai ter esse problema. Você vai botar uma ciclofaixa ali, vai andar onde a população? Tá? É vergonhoso contra essa empresa. Não estou cobrando aqui do executivo, estou cobrando da empresa, que ao qual falei com o engenheiro, ele já iria cobrar do fiscal da empresa. Se ela terceirizou, problema da empresa. Nós temos que fiscalizar uma obra de qualidade, porque na sequência vai vir crítica contra o governo. É quando o governo que o povo vai estar cobrando. Como está me cobrando da região, ô vereador, tu passa todo dia aqui. Realmente passo todo dia nessa região. E sou cobrado. Então eu quero que o líder do governo cobre dessa empresa a fiscalização em loco. Não adianta olhar em foto, já fizemos lá, encaminhamos. Vai em loco verificar a situação. As bocas de lobos não têm vazão naquela localidade. Não adianta fazer uma coisa provisória, na frente alguém vai consertar. Não sei se de repente ela vai querer mais um aditivo, algo parecido, mas temos que cobrar da empresa. Qualidade do serviço, o prefeito encaminhou, o prefeito conseguiu para os projetos, foi encaminhado, mas cobrar da empresa a fiscalização que faça uma obra de qualidade. Porque lá na frente vamos ter problemas. Estamos tendo agora, por não ter evasão. Estou cobrando aqui da empresa, nobre do governo. Então, eu peço o voto favorável aos dois requerimentos e que a gente possa, junto, cobrar da empresa que sane esse problema. Em votação englobada, os dois requerimentos, 673 e 645. Em votação.
Aprovado. E a diretoria legislativa? Devolvo os trabalhos da mesa ao nosso presidente Marcos da Rosa. Vamos discutir agora, senhores vereadores, um requerimento de autoria do vereador Zeca Bombeiro, que é o 672, e ele mesmo fará a leitura lá do plenário e vai explicar para os senhores. Sim, presidente. Correto. Requerimento 672. Providências ao Executivo Municipal para que, na forma e dentro do prazo legal, com base na legislação aplicável, realize a atualização das cotas de todas as ruas já cadastradas no site alertablue.cob.sc.gov.br. Cotas e também sejam colocados no cadastro a cota de todas as ruas, de placas verdes e de placas amarelas de Blumenau. Justificativa. Queria que o Ari soltasse mais ali da Rua Carlos Kretz. Rua Carlos Kretz, no bairro Badenford, consta que somente o alagamento com 12 metros, e quando o rio atingiu a marca de 7 metros e 96 centímetros, ontem, às 23 horas, já estava totalmente alagada o início da rua, impedindo os moradores de passarem por ali. Verificamos ruas como João Nus, Felipe Hausmann, José Cousani e Teodoro Nus, que estão hoje alagadas, e no site Alerta Blue não consta o nome destas ruas e muito menos as cotas de enchentes. Muitos moradores foram surpreendidos com a cheia do rio, não puderam acessar seus imóveis. Acredito que todos os moradores tenham o direito à informação que possibilite a previsão de acidentes e possam fazer a retirada de seus pertences, dos seus imóveis e dos seus familiares, e assim preservando também a sua vida. Então, quero dizer para vocês que esse requerimento, Adriano, Ito, Gilson, Caminha, Alba, Bruno Cunha, Silvio, Alexandre, Matias, presidente, e meu colega, segundo secretário do PMDB, Marcelo Lazzarin, quero dizer para vocês que nós temos sim que votar favorável para ser revisto isso daqui, até porque para que nós, vereadores, não ficamos servindo de chacotes, procurando o Alerta Blue e passando uma informação sem querer errônea para a comunidade, que isso pode acontecer, como aconteceu, só que tem que ser revisto e tem que ser corrigido. Esse é o trabalho do vereador, fiscalizar e legislar. Estamos fiscalizando e com certeza vai ser até bom para o próprio Alerta Blue, a partir de hoje também, ter dados corretos e concretos para a nossa comunidade, para dar mais segurança também ao nosso município. É isso, presidente. Em votação. Requerimento aprovado e a diretoria legislativa para providências. Em votação, moção de autoria do vereador Adriano Pereira, moção de repúdio ao juiz Sérgio Moro pela decisão de inocentar a esposa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas na Operação Lava Jato. Decisão questionada, inclusive, por colegas procuradores da Operação Lava Jato, que afirmaram que vão recorrer da decisão. Em discussão? Vereador Caminha. Pode. Em discussão, vereador Alexandre Caminha. Senhor presidente, demais vereadores, vereador Adriano, eu queria realmente fazer parte aqui da tribuna nesse momento para explicar quais são os motivos que me levarão a dizer não para esse requerimento. Em especial, primeiro, que cabe recurso para esse tipo de encaminhamento. E nós não temos, então, né, juridicamente falando, uma sentença transitada em julgado. Né? A partir dessa hora, dentro do direito, se fala que ela, até então, tem a liberdade garantida, devido ao estágio probatório, ou seja, a quantidade de provas que estiveram lá não deram subsídio para condená-la. Não analisei o processo de ponta a ponta. Obviamente, o juiz de quilate, como o Sérgio Moro, doutor Sérgio Moro, não deixaria de passar uma condenação sem que não tivesse a prova, ou se tivesse a prova. E, repito, pelo direito
como ainda existe prazo, essa sentença não transitou em julgado. E por esse motivo, acredito que seria inócuo nós encaminharmos esse tipo de procedimento, uma vez que ela pode, inclusive, ser novamente condenada ou não. Era isso, senhor presidente. Vereador Ricardo Alba, também em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, eu fico surpreso a cada dia nessa casa com algumas coisas que eu presencio. É surpreendente a incoerência de Vossa Excelência, vereador Adriano. O senhor propõe uma moção de repúdio ao juiz Sérgio Moro, sendo que Vossa Excelência assinou a moção honrosa que eu propus ao juiz Sérgio Moro nessa casa. É surpreendente a inversão de valores e a incoerência de Vossa Excelência na questão partidária. O senhor realmente coloca o partido na frente do Brasil. Isso é lastimável. Por que Vossa Excelência, vereador Adriano, não sugere uma moção de repúdio ao sistema político que deve ser revisto? Ao seu partido, por exemplo, que se protagoniza nos maiores escândalos de corrupção do mundo, o PT. Por que o senhor não propõe uma moção de repúdio ao porto que a Dilma construiu em Cuba, às obras na Nicarágua, a hidrelétrica na Venezuela, ao apoio às ditaduras latino-americanas? Por que o senhor não propõe uma moção de repúdio à corrupção? Mas não, o senhor quer propor uma moção de repúdio a um juiz que mundialmente é reconhecido pelo combate à corrupção. É inacreditável. É inacreditável, senhores. Com certeza o meu voto será não. Alguém mais deseja discutir? Vereador Bruno Cunha vai discutir? Então, por favor, vereador Bruno Cunha, logo em seguida eu também desejo discutir. Já passo a condução ao nosso vice-presidente, vereador Almir Vieira, para eu poder discutir também. Presidente, colegas vereadores, população, acho que aqui não nos cabe fazer uma decisão acerca da decisão jurídica do juiz Sérgio Moro. E mesmo que nos coubesse, eu fico perguntando, qual o poder de efetividade, com todo respeito, se a gente aprovasse uma moção, o que aconteceria? O juiz Sérgio Moro viria a público dizer que, olha, mudei minha decisão agora porque a Câmara de Blumenau aprovou a situação. Acho que a gente tem tanta coisa para discutir, gente, para ficar aqui fazendo requerimentos de questões que a gente não tem poder sobre isso. Eu acho que não cabe aqui. Sim, a gente tem que defender uma Constituição, as pessoas têm que ser julgadas dentro daquilo que prevê a lei. Não pode um juiz também querer fazendo de forma arbitrária a prisão das pessoas. E se a gente não defender isso, hoje, alguém que pode ser vítima de um julgamento, amanhã pode ser com a gente. Então eu fiz um compromisso com a Constituição, defendo a ampla defesa, o contraditório, e não cabe aqui a nós ficarmos analisando uma questão técnica de um processo que a gente nem sabe todos os elementos. Isso não é um ato para a gente ficar discutindo aqui no Legislativo. Eu admiro bastante o vereador Adriano por ser esforçado, por todo o trabalho comunitário que faz, mas eu acho realmente que a gente tem que repensar, porque as nossas discussões aqui, eu acho que são discussões um tanto vazias, e uma cidade com tantos problemas, a gente ficar perdendo tempo com essas situações. Eu acho que é um gasto de tempo desnecessário, e eu queria deixar isso registrado. Eu votarei não, porque acho que não nos cabe o julgamento em cima dessa decisão. Não é um papel nosso isso aqui. Em discussão, o vereador Marcos Arroz, nosso presidente. Vereador Almir Vieira, nosso vice-presidente, senhores vereadores, apenas para deixar registrado aqui, como presidente da Câmara, eu ficaria muito chateado se o juiz Sérgio Moro recebesse uma moção de repúdio da Câmara Municipal de Blumenau. Eu me sentiria envergonhado, por isso quero pedir aos senhores vereadores que votem não a essa moção de repúdio, visto que o juiz Sérgio Moro hoje é uma das figuras mais populares do nosso país. Uma pessoa que tem encarado com muita responsabilidade, com muita coragem, a corrupção generalizada no meio da classe política, e nós precisamos, vereador Adriano, apoiar esse juiz. É uma pessoa, como bem disse aqui o vereador Ricardo Alba, se notabilizou-se exatamente por essas características, a moralidade. Ele está combatendo a corrupção do nosso país e nós precisamos apoiar. Então, toda moção de louvor ao juiz Sérgio Moro, vocês podem contar com o meu apoio e com o meu voto. Agora, de repúdio, não. Seria isso. Obrigado, presidente. Em discussão, vereador Marcelo Lanzarin e o vereador Adriano. Vereador Marcelo Lanzarin. Prefeito de
Senhores, vereador Adriano, eu entendo, tenho certeza que Vossa Excelência, de certa forma, está decepcionado, porque a primeira impressão, acredito que todos nós também ficamos, de certa forma, desiludidos quando houve, né, a liberação por parte do vereador, do juiz Sérgio Moro, que absolveu a mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, que é do PMDB, que é do meu partido, né, e que talvez até isso tenha motivado a questão, né, em função de que o PMDB, através do deputado Eduardo Cunha, é parte integrante desse processo todo da Lava Jato, assim como vários outros partidos. E eu quero, vereador Adriano, tanto quanto o senhor, que todos os envolvidos lá sejam responsabilizados. Mas nós temos que ter, como já foi falado aqui, responsabilidade também, de que não podemos aí sair condenando todo mundo sem realmente uma prova, algo consistente, que dê embasamento a essa decisão. Então, vereador Adriano, entendo a vossa revolta, tenho certeza que é da comunidade geral, porque todos hoje esperam que a Lava Jato faça realmente o seu papel, né? E quero aqui, de antemão também, colocar que não concordo com nenhum tipo de manobra que o governo Michel Temer venha a fazer no sentido de esvaziar a Lava Jato, né, de enfraquecer o juiz Sérgio Moro. Mas, particularmente, nesse requerimento, vereador Adriano, vou votar contrário, porque concordo também com as palavras que já foram ditas aqui. O juiz Sérgio Moro, hoje, vereador Marquinhos da Rosa, como Vossa Excelência colocou, representa a esperança do país, representa a esperança da nação, de que a gente efetivamente, de que nós todos possamos olhar para o país com uma visão mais otimista. Então, nesse sentido, eu quero aqui deixar bem claro que também fiquei surpreso, mas nós temos que entender que eu tenho certeza que o juiz Sérgio Moro tem tomado as suas decisões da forma mais correta possível. E ele não tem a intenção, e tenho certeza não fará, não vai fazer nenhuma injustiça. Se fosse por isso, vereador Adriano, tenho certeza que já tinha mandado, né, o ex-presidente Lula para o lugar que lhe é devido. Mas como ainda a justiça, né, dá direito e o processo está em andamento, com certeza ele não tomará nenhuma decisão precipitada que possa, né, causar injustiça daqueles que são acusados. Então seria isso, vereador Adriano. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Marcelo Lazzarin. Com a palavra, vereador Adriano Pereira. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Marcos da Rosa. Primeiro, deixar claro que eu não estou preocupado com aqueles videozinhos do óculosinho preto. Não estou nem aí para aqueles videozinhos. Segundo, que não dá sempre para alguns vereadores sair pela tangente falando em corrupção, porque todos os partidos aí têm os seus bem emporcalhados na corrupção também. Então, quando tenta fugir para essa questão, dizer que o PT é protagonista, essa é furada, a pior furada que você se mete. Segundo, que esse negócio de esperança, o cara que é o mito, que representa a esperança, Collor também era um mito, representava muita esperança. O Aécio também era, o Aécio Neves também era, né? Enfim, o japonês da Federal também, o cara era o japonês da Federal. Cuidado, hein? Agora, o que eu quero dizer aqui é claro, o Ministério Público Federal, inclusive, vai recorrer da decisão de Moro, que absolveu Cláudia Cruz, esposa de Eduardo Cunha. Os próprios procuradores da Lava Jato estão todos contrariados com a decisão neste caso. E aqui não é moção de repúdio à Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato tem que continuar e, aliás, ela não tem nem como parar. E ela está chegando, inclusive, já chegou a Blumenau, tanto é que agora ninguém mais segura, né? Então, quem deve vai ter que, dependente de partido, vai ter que se entender com a dona justa. E o procurador Carlos Fernando de Souza Lima, né, afirma que vai haver, todos eles vão recorrer dessa situação, né? O Ministério Público Federal sustenta que ela cometeu lavagem de dinheiro ao gastar dinheiro originado de corrupção, classificou como injustificável a absolvição da jornalista dos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. Sustentou que a jornalista tinha conhecimento e nível cultural, e olha o nível cultural que ela tinha, né? O nível cultural suficiente para saber
que compras de luxo que fez no exterior com seu cartão tinha como origem a propina recebida pelo marido. Porque era muita grana na Suíça, gente. Era muita grana na Suíça. E o cartãozinho, zup, 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 zup. Dinheiro nosso, dinheiro do povo brasileiro. Foi a maior farra. E aí o juiz, né, dá uma dessa. Então essa é a iniciativa desse repúdio. É claro, ele é objetivo, é em cima dessa questão. Mas aqui a democracia permite que cada um pense do seu jeito, eu tenho o direito de pensar isso. E apresentar a moção que eu quiser, presidente. Embora cada um possa manifestar favorável, ou, enquanto estiver no regimento o direito de se apresentar uma moção aqui, eu tenho a consciência de apresentar aquela que eu quiser e bem entender, e que a minha consciência achar que eu devo entender. E só quem vai me julgar é o povo nas urnas, mais ninguém. Nenhum colega aqui desta casa vai me julgar. É o povo que me elegeu. E a receita, pelo visto do primeiro mandato, para eu que esteja aqui nesse segundo mandato, acho que deu certo. Acho que eu trabalhei da melhor forma possível e continuo trabalhando, e meu compromisso sempre será de trabalhar pelo povo, pela cidade, independente de questões partidárias. Porque comigo o trabalho não para, não tem. É trabalho exclusivo, de segunda a segunda, sempre dedicado à função a que eu fui eleito. Pode ter certeza, o povo de Blumenau, os meus eleitores, não precisam se preocupar. Independente de questão partidária, de cor azul ou vermelha, de qualquer coisa, eu não vou decepcionar vocês. Senhores vereadores, só para a gente sempre entrar aqui no consenso, evidentemente, né, que a gente tem que se ater ao regimento interno, mas eu gostaria que sempre Vossa Excelência não ficassem, às vezes, cobrando da mesa quando, de repente, na visão dos senhores, alguém esteja se desviando do requerimento, porque numa visão bem apurada aqui, vocês vão ver que a gente, de vez em quando, acaba saindo um pouquinho, né, mas logo voltam. Então, vamos continuar assim com esse bom entendimento, ok? Em votação, o requerimento. A moção, perdão. Moção de repúdio ao juiz Sérgio Moro. Requerimento rejeitado e ao vereador Marcelo, não vai votar, vereador Marcelo? Ao arquivo o requerimento. A moção, perdão. Senhores, 1 minuto de silêncio solicitado pelo vereador Zeca Bombeiro, nosso primeiro secretário. Votos de pesar à família da senhora Ana Zeferino pelo seu recente falecimento. 1 minuto de silêncio. Senhores, eu solicito ao vereador Adriano que venha aqui ao microfone do aparte, por gentileza. Essa homenagem que fizemos aqui, o minuto de silêncio, foi em virtude do requerimento aqui do vereador Zeca Bombeiro, votos de pesar à família da senhora Ana Zeferino pelo seu recente falecimento, e também o vereador Adriano fez menção aqui também, por gentileza, até para a comunidade. Ok, presidente, obrigado. Também pelo recente falecimento da senhora Maristela, do bairro da Velha, que veio a óbito hoje. Deve ser sepultada amanhã, às 10 horas, está sendo velada no cemitério de São José. Obrigado. Obrigado, vereador. Isso. Comunico a realização de reunião ordinária dos vereadores mirins neste plenário, dia 5 de junho, às 9 horas. Comunico também a sessão do plenário à Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação para a realização de audiência pública no dia 5 de junho, às 19 horas. Comunico também a realização de reunião da Comissão Legislativa Temporária de Acampamento
de acompanhamento da prestação dos serviços de telefonia no município, na sala das comissões, no dia 6 de junho, às 10 horas. Por fim, comunico a realização de reunião da Comissão Legislativa Temporária de Revogação de Leis, na sala de comissões, dia 6 de junho, às 11 horas. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 6 de junho de 2017, terça-feira, neste plenário, às 15 horas. Boa noite a todos, mas imediatamente eu já vou abrir a sessão extraordinária para a votação das redações finais dos projetos aprovados na sessão ordinária. Então, reabro a presente reunião extraordinária, solicitando que os vereadores, que os senhores vereadores registrem presença. Já consulto o plenário para a votação englobada. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Então, em votação englobada, os projetos 1682, 1687 e 1688. Somente redações finais. Projetos aprovados e a sanção do Executivo. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito boa noite a todos.